O amor do nosso querido Mestre Jesus esteja com todos e possamos nesta noite obtermos não só informações, conhecimento, mas sobretudo o amparo, a assistência espiritual que tanto necessitamos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui participando dessa 43ª Semana Espírita de Guarulhos. É com uma alegria muito grande que nós atendemos esse convite, porque nos sentimos muito bem recebidos, amorosamente acolhidos nesta casa, sempre que estamos aqui. Porque a mensagem do Cristo é verdadeiramente ensinada aqui, com bases no amor, na fraternidade, e por isso que nos sentimos assim. Vamos nesta noite, neste início de noite, falar de uma figura muito importante da história do Espiritismo. Alguém ao qual devemos muito pelo estabelecimento da doutrina no nosso plano físico. Leon Denis, o verdadeiro apóstolo do Espiritismo. Mas antes é necessário lembrarmos de que todas as grandes ideias que são elaboradas no mundo espiritual superior, elas se materializam na Terra graças a espíritos de grande envergadura espiritual que se dispõem a abandonar mundos felizes, mundos de grandes realizações espirituais, mundos onde há um estado de viver muito diferente do nosso, e nós ainda temos dificuldade de entender como são esses planos sublimes. Figuras que vieram dessas regiões celestes para trazer novas ideias e enfrentaram meios muito difíceis, enfrentaram grupos de pessoas com bastante dificuldade, com pessoas que apresentavam limitações espirituais muito grandes, porque ainda eram espíritos imperfeitos. Quando pensamos em personalidades como Siddhartha Gautama, trazendo princípios elevadíssimos na Índia, ou lembramos da figura de Sócrates, trazendo seus grandes ensinamentos na Grécia Antiga, e não podemos nunca, como cristãos, esquecermos a figura inigualável de Jesus, trazendo naquela terra tão árida, não só árida porque era muito seca, mas também há corações muito áridos ainda, trazendo as grandes revelações do amor. Todos eles foram criaturas que vieram de planos sublimes. Todos eles são espíritos que traziam grandes conhecimentos que, devido às limitações da época, transmitiram de acordo com a linguagem que aqueles espíritos que estavam ali ouvindo, encarnados e desencarnados, podiam receber. Mas todos eles tinham um fim muito claro na sua permanência aqui no mundo. Um dia eles teriam que partir para a sua vida espiritual plena, maior, muito diferente da nossa vida terrena. E como ficariam as suas mensagens, as suas ideias, os seus princípios? Como ficariam ali as suas lições imortais? Elas sobreviveram no mundo porque algumas criaturas se tornaram mais aptas, se tornaram mais capazes de entender a mensagem deles. Sempre junto a esses grandes missionários do pensamento humano, reencarnam espíritos de condição espiritual inferior, mas muito superior à média daqueles que estão encarnados. Ou seja, para uma ideia se implantar no mundo, não adianta apenas vir o expoente máximo dessa ideia compartilhar o seu conhecimento. Algumas criaturas um pouco mais adiantadas do que a média do planeta precisam reencarnar juntas para absorver esses ensinamentos e continuar a transmitir esses ensinamentos após a partida desses grandes mestres. Foi o que aconteceu com a mensagem de Siddhartha Gautama, que nós, no mundo ocidental, chamamos comumente de Buda ou Grande Buda. Os seus conhecimentos, a sua experiência espiritual somente chegou aos nossos dias porque seus discípulos, alguns deles mais aptos a compreender o pensamento dele, foram capazes de absorver esses ensinamentos e transmitir para outras pessoas, criando também os seus discípulos. Todo o conhecimento de Sócrates, que ficou muito limitado até os nossos dias, o que ele ensinou, só chegou aos nossos dias graças principalmente a um dos seus discípulos, que transmitiu esse conhecimento, registrando, discutindo, debatendo, que foi Platão. A mensagem de Jesus chegou aos nossos dias porque os seus discípulos, e posteriormente conhecidos como apóstolos, mantiveram vivos esses ensinamentos.
Quando vamos estudar a história espiritual do planeta, nós vamos ver todos os grandes mestres precisaram daqueles que continuassem as suas obras. E não seria diferente com a terceira revelação. Não seria diferente com o trabalho de Allan Kardec. Ele, que nos trouxe uma contribuição indispensável à compreensão legítima da natureza humana, teve um tempo determinado de permanência entre nós. Após o seu trabalho meticuloso, detalhista, cuidadoso, de investigar fenômenos espirituais, tirar conclusões importantes a partir desses fenômenos e criar todo um conjunto de princípios que conhecemos como doutrina espírita, ele precisava retornar ao seu mundo de luz. Precisava retornar às regiões superiores que envolvem o nosso planeta. Mas a sua obra não permaneceria esquecida no mundo. Já existia aqui alguém preparado para ser um grande continuador da sua obra. Alguém que no tempo está um pouco distante dele, porque ainda era alguém jovem quando a doutrina espírita é então anunciada ao mundo. Mas foi alguém que foi capaz de abraçá-la e viver em função dessa doutrina como um verdadeiro apóstolo, um verdadeiro divulgador, alguém que tomou para si a responsabilidade de levar esses conhecimentos adiante. É a nossa figura dessa tarde, Leon Denis, que assumiu esse grande papel porque trazia como compromisso espiritual ampliar as reflexões a partir daqueles conhecimentos que Kardec reunira na doutrina espírita, principalmente no Livro dos Espíritos. E é aí que começa a história de Leon Denis. Ele, muito jovem, com 18 anos, se propõe a ler um livro que era estranho para aquele tempo em que as ideias religiosas começam a desmoronar. Os princípios religiosos começam a ser batidos violentamente pelo materialismo, por filosofias materialistas que começam a questionar a crença irracional que a humanidade sustentava e sustenta até os nossos dias, mas que naquele tempo, no final do século XIX, começam a um processo lento de agonia, como veio até os nossos dias, em que sistemas religiosos que não são fundados em fatos, em princípios que são verificáveis, começam a desmoronar. Sustentam-se ainda porque ainda há inúmeros espíritos que estão muitas vezes buscando salvação onde ela não há. Estão buscando muitas vezes doutrinas, princípios que lhes dêem ali alguma esperança e muitas vezes se desiludem quando percebem que aquilo que eles buscam não encontram. É assim que nós nos encontramos hoje na humanidade. Muitas pessoas estão passando de religião em religião, procurando aquilo que elas não conseguem muitas vezes encontrar, porque não sabem exatamente o que procurar, não sabem exatamente o que deveriam estar buscando nas religiões, porque muitas vezes são iludidas por aqueles que deveriam ter ali a missão de esclarecê-las. Mas deixemos de lado essa visão e pensemos nesse continuador da obra de Kardec, que foi Leon Denis. Alguém que percebeu que naquele final do século XIX avançava na sociedade, ou avançavam na sociedade, ideias que seriam muito problemáticas, que trariam desfechos muito tristes para a humanidade, e como de fato aconteceu. No século XIX nós tivemos a grande revelação espiritual, que foi a demonstração da nossa natureza espiritual. Mas a maior parte da humanidade não aceitou isso verdadeiramente. É aí que nós percebemos que começam a haver ideias que progressivamente começam a justificar e a legitimar a violência, a agressão, o predomínio da força sobre o direito. E começa, no final do século XIX, início do século XX, a se estabelecer uma série de condições que levariam a humanidade para duas grandes guerras mundiais. Tivéssemos nós, espíritos que estávamos reencarnados naquela época, optado por uma visão verdadeiramente, genuinamente espiritualista da vida, nós não teríamos aderido, não teríamos entrado nessas correntes do pensamento que justificou e levou a essas duas grandes guerras, causando o grande morticínio que nós sabemos que elas produziram. Não teríamos nós, talvez, apoiado teorias, ideias, filosofias, sistemas que justificaram um povo oprimir o outro.
tivéssemos nós realmente adquirido a ideia de imortalidade do ser humano e de que todas as nossas ações têm consequências, o mundo não teria presenciado esses dois eventos lamentáveis. Mas isso tudo aconteceu por necessidade dos próprios encarnados, que necessitavam de provas, precisavam de expiações relacionadas a esse grande sofrimento, porque eram devedores perante suas próprias consciências de erros cometidos no passado. Necessitavam experimentar na pele a dor e o sofrimento causado aos outros. Essa compreensão que nós podemos ter sobre essas questões, elas decorrem naturalmente desse conhecimento que iniciou-se com a doutrina espírita, com essa visão de que nós temos na vida atual relacionadas às situações com aquilo que já fizemos no passado, que hoje sentimos tudo aquilo que nós construímos por nós mesmos. Tivéssemos nós compreendido isso naquele tempo, hoje seríamos certamente uma humanidade diferente. E até hoje essa compreensão necessita ampliar-se. As pessoas precisam estar cada vez mais conscientes da sua realidade espiritual, da sua natureza espiritual verdadeira, para podermos mudar o mundo. Leon Denis foi alguém que compreendeu muito bem essas questões e em todo o seu desenvolvimento filosófico que ele fez da doutrina espírita, ele abordou essa temática. É muito impressionante observar, através dos seus escritos, o quanto ele percebeu que toda a problemática social, política e econômica do seu tempo estava relacionada diretamente a essa visão ausente do ser humano, da sua realidade espiritual. E em vários trechos de suas obras, ele nos aponta o caminho de que nós teremos a solução para os problemas da humanidade, que não são muito diferentes nos nossos dias daquele que ele presenciou. Que a solução desses problemas passa necessariamente por uma nova visão que nós temos que ter sobre a natureza humana. Quando nós adquirirmos de verdade essa visão e nós estendermos esse conhecimento a cada vez mais pessoas, nós teremos sim um mundo transformado. Então Leon Denis foi alguém que tomou como missão para si de levar esse conhecimento espiritual cada vez mais a pessoas que pudessem compreender. Por isso que ele se tornou um ardente defensor do Espiritismo. Nós percebemos na leitura da sua obra o grande empenho que ele teve em dar resposta aos ataques que os críticos faziam à doutrina espírita. Não porque ele sentisse que os princípios eram frágeis e abaláveis, mas porque eram princípios que traziam ali uma grande contribuição para a humanidade. E a reação das religiões institucionalizadas, comprometidas com os poderes terrenos, e a reação dos pensadores materialistas atacavam violentamente e de modo desonesto os princípios espíritas, procurando ridicularizar as bases do espiritismo, que era o próprio fenômeno espiritual. Leon Denis vai desenvolver toda uma articulação, toda uma argumentação para mostrar que os princípios que Kardec havia estabelecido nas suas obras permaneciam válidos. E para isso, ele repetiu as mesmas experiências que Kardec fez de investigar o mundo espiritual. E aí nós temos da sua atividade, da sua prática, uma grande característica que muitas vezes se perde na compreensão do Espiritismo. Que ele não é uma doutrina pronta, acabada, e que nós devemos, a partir daquele momento, não investigar mais nada, não pesquisar mais nada. Leon Denis compreendia que uma das grandes qualidades do Espiritismo é ser um sistema dinâmico, que ele pode agregar cada vez mais conhecimentos, uma vez que esses conhecimentos fossem estabelecidos em bases lógicas racionais, em bases de uma investigação verdadeiramente científica, em que esses princípios fossem sendo validados por mais e mais pesquisas. Algo meio que parece que nós perdemos nas nossas comunidades espíritas, a natureza de investigação do fenômeno, de ampliar cada vez mais esse conhecimento. Se são feitos alguns casos isolados, acabou saindo do âmbito espírita a investigação dos fenômenos, a demonstração, a explicação teórica de inúmeros fenômenos.
Nós perdemos um pouco da nossa prática, a nossa dimensão de ciência, porque o Espiritismo, nas suas bases, também é uma ciência. E ele não é só uma ciência que é para ser transmitida para novas gerações, mas ele é uma ciência que também deve ser exercida e deve ser também praticada. Sabemos lá se no futuro não teremos essa retomada necessária de continuarmos investigando cada vez mais e aprofundando cada vez mais o conhecimento científico. Porque Leon Denis, ele tinha uma das características que Kardec também tinha. Por isso que ele estava em condições de aptidão, de conduzir o movimento espírita após a partida de Allan Kardec. E esse foi um dos papéis que ele exerceu em sua vida. Além de defensor, um elemento, um coordenador, aglutinador daqueles pensadores espíritas e alguém que servia como uma referência de liderança para mantermos o espiritismo coeso. Ele tinha como característica a compreensão de que nenhum sistema é definitivo. Nenhum sistema teórico, nenhuma forma de explicar o mundo, ela será estanque, ela será imutável. Ele tem nas suas colocações a ideia muito clara de que nós devemos estar em permanente processo de aquisição de conhecimentos, de reflexão, de discussão e de aprimoramento desse conhecimento, seja confirmando, seja corrigindo, seja retificando. Ele tinha a postura anti-ortodoxa, a postura que Kardec também tinha de ser um pensador liberal. Se algo deve ser repensado, revisto, reanalisado, reinterpretado, o que não significa necessariamente que precisamos abandonar princípios que já são bem estabelecidos, que não significa que nós temos que estar abandonando um conhecimento já estabelecido, mas muitas vezes precisamos ressignificá-lo. Precisamos compreendê-lo face a novos fatos históricos, novos fatos sociais que vão acontecendo. Ele tinha uma ideia de que a doutrina deveria ser um sistema dinâmico, não um sistema que absorvesse qualquer ideia facilmente, mas que estivesse na sua prática do espírita o ato de pensar e repensar para aprofundar cada vez mais a compreensão. Tanto é que ele não foi um reformador do espiritismo. Ele não foi alguém que jogou tudo fora para construir um novo. Ele foi alguém que percebeu que a doutrina tinha uma base muito sólida e o que ele fez foi desenvolvê-la ainda mais. Mas a ideia de que nós temos que estudar e aprofundar as questões, que temos que exercer esse pensamento crítico continuamente, era algo presente nele, assim como era em Allan Kardec. Então ele tinha todas as características de alguém que realmente tinha condições de conduzir a doutrina naquele tempo. Ele vai exercer esse papel, então, principalmente através de conferências, porque ele era alguém que tinha uma grande facilidade na oratória. E algo bem interessante é que nós podemos pensar, então ele era um erudito, alguém que cursou as academias oficiais da época, cursou as universidades, não. Ele tinha uma das características do espírito superior, o autodidatismo. Era capaz de aprender por si mesmo, através da leitura, do debate, através da audição de conferências, de palestras. Ele tinha capacidade de ampliar o seu conhecimento. Nós que muitas vezes temos grande dificuldade para ler uma obra espírita, nós percebemos que a característica do espírito que está realmente em condições espirituais superiores é de não se contentar com um conhecimento simples, resumido, que lhe é passado. A característica do espírito superior é da avidez pelo conhecimento. E essa natureza ele demonstrou desde cedo. Ele foi alguém que não poderia se dedicar aos estudos, porque necessitava trabalhar. Por um período da sua vida esteve ligado ao exército francês. Ele precisou muito cedo cuidar de si mesmo e da sua mãe. Ele foi alguém que, apesar das dificuldades materiais, nunca desistiu de estudar, nunca desistiu de buscar por si mesmo o conhecimento. E foi por esse espírito ávido, então, de conhecimento, que uma vez ele viu numa livraria o Livro dos Espíritos. E o que aconteceu com ele foi o mesmo que aconteceu com Bezerra de Menezes, patrono dessa casa, patrono de tantas casas espirituais, e esse espírito tão abnegado que cuida do nosso movimento espírita tão carinhosamente. E que, além de tudo, nos ajuda nos processos obsessivos,
nos ajuda na difusão e estabelecimento do Espiritismo, um espírito tão trabalhador. Ele, como Leon Denis, foi alguém que, quando começa a ler o Livro dos Espíritos, começa a perceber que todas as suas dúvidas, todos os seus questionamentos estavam ali respondidos. Eles que nasceram em berços católicos, que já não aceitavam mais as explicações como eram dadas no tempo deles, percebem que aquela obra fazia sentido aos seus questionamentos pessoais. É uma indicação para nós de que o dia que nós precisarmos de respostas para o nosso grande questionamento, o que nós somos, o que estamos fazendo aqui, leiamos o Livro dos Espíritos. Quem sabe lá nós conseguimos encontrar as respostas a essas questões que são decisivas para a evolução do espírito. Aliás, essa é uma das ideias que Leon Denis defendeu claramente, de que apenas quando nós compreendermos a razão de estarmos aqui na vida material e nos conscientizarmos dessas razões, é que nós conseguiremos dar um sentido verdadeiro à nossa vida. Ele compreendia no seu tempo, como até hoje nós podemos dizer, que toda essa falta de sentido na vida humana, toda essa dificuldade que o ser humano tem de encontrar a felicidade na Terra, está justamente porque nós não sabemos o porquê nós estamos aqui, qual a razão da nossa vida. E ele, nas suas obras, tentou responder isso, tentou argumentar e trazer para as pessoas do seu tempo essa explicação. Mas nós já temos isso bem estabelecido no Livro dos Espíritos. Quando faltar sentido em nossa vida, façamos a leitura e verificaremos que nós somos seres espirituais. Nós não somos seres materiais apenas. Nós somos seres espirituais temporariamente revestidos de carne. Temporariamente somos matéria. Mas um dia nós não seremos mais. Nós vivemos muitas angústias nos nossos dias, muitas incertezas, muitos problemas, porque nós esquecemos isso. Nós achamos que nós somos corpo. Temporariamente, também somos corpo, mas a nossa essência é espírito. Aquilo que pensa, que sente e aquilo que é capaz de criar a felicidade é espírito, é ser imortal. E ele compreendia no seu tempo de que essa compreensão é o que faz falta à humanidade. Nós vemos hoje uma série de desacertos, as pessoas buscando a felicidade em desequilíbrios, outros buscando o poder, a fortuna, o dinheiro, a influência, como forma de alcançar a felicidade. E o que as pessoas estão percebendo? Que mesmo possuindo tudo isso, não se sentem felizes. E muitos chegam ao ato mais problemático para o espírito, que é abandonar a vida por vontade própria, o suicídio, porque não compreendem que a felicidade não está nos bens materiais. Há casos tão tristes e lamentáveis de pessoas que até por reduzirem um pouco o seu padrão de vida, pensam que já não há mais razão para viver. E isso justificaria tirar a vida de si mesmo e dos seus familiares, já que não podem mais oferecer tanto quanto podiam antes. Esse é o completo predomínio do materialismo na mente humana. E quantos de nós somos materialistas, mesmo nos dizendo espíritas, mesmo nos dizendo religiosos das diferentes confissões que existem no mundo? Nós muitas vezes, quando dizemos que a felicidade está fundamentada nos bens materiais, nós estamos esquecendo a nossa natureza espiritual. Embora o bem material possa nos propiciar algum conforto, segurança, que nos ajude na evolução, ele por si só não nos traz a felicidade. Ele por si só não garante a paz de espírito. O que garante a paz de espírito são os valores, os princípios, a nossa ética, a nossa conduta, o nosso envolvimento afetivo com as pessoas. Esse é um verdadeiro tesouro que o Cristo já havia anunciado há quase 2000 anos, dizendo que o verdadeiro bem que o homem deve buscar no mundo é a sua realização pessoal, mas não na conquista dos bens materiais, mas no exercício pleno da fraternidade e do amor. Aí está a felicidade. E Leon Denis compreendia isso e postulava isso nas suas obras e nas suas conferências, alertando que a humanidade caminharia para grandes problemas
caso o predomínio das ideias materialistas, das ideias hedonistas, de que só somos felizes se temos os prazeres imediatos, materiais atendidos, que essa busca desenfreada, então, dessa satisfação material, nos colocaria em risco. E foi o que aconteceu. E é o que o século XX inteiro nos mostra. Predomínios de nações sobre outras, explorando economicamente povos para torná-los seus serviçais, entre aspas. Buscando explorar economicamente populações para obter vantagens. As nações transferiram esse papel, ou teve esse papel transferido, para as grandes corporações empresariais, que acabam muitas vezes dominando o mercado, estabelecendo regras que ferem o direito das pessoas, direito a uma vida saudável, a uma vida mais livre, nos escravizando, seja o trabalho, seja o consumo. E nós temos hoje, permeando todos os nossos meios de comunicação, essa ideia de que nós só somos felizes consumindo. E nós somos hoje conduzidos como seres completamente materiais. A visão que impregna a mente desses homens que planejam e estabelecem essas políticas econômicas, sociais, é sempre fundamentada nessa visão reducionista do ser humano. O ser humano é apenas um animal social. É um animal que tem sentimentos. É um ser material transitório que um dia ele tem fim e morre. E aí o que acontece? Tudo isso tem esse impacto do que nós vemos hoje. A escalada que nós temos de teorias, de concepções totalitárias, de ideias que fundamentam o terrorismo, do fanatismo religioso, tudo isso está fundamentado nesse paradigma que nós ainda não conseguimos vencer. Com todo o esforço que o Consolador vem tendo hoje no mundo dos encarnados, nós ainda temos muito a realizar. Nós, como espíritas e que acreditamos nessa ideia, temos que trabalhar muito para que ela alcance outras pessoas. Não por uma propaganda vazia, por um discurso, não por uma pregação, não apenas pela oferta de livros, mas sobretudo pela nossa transformação interior, sobretudo pela nossa renovação. Porque aqueles que se convertem em verdadeiros apóstolos das ideias que creem, eles têm grande poder de influência no meio. Por que figuras como Chico Xavier, que é nosso contemporâneo, que podemos ouvir as suas palavras, que podemos ler os seus trabalhos psicográficos, que podemos conhecer os seus exemplos, por que eles nos causam grande impressão? Porque nós percebemos nessas pessoas a verdade daquilo que elas acreditam. Por viverem intensamente os seus princípios, elas são capazes de nos atrair a atenção e os nossos anseios de sermos melhores, de sermos bons. Chico Xavier teve esse papel no Brasil, nesse longo período que ele exerceu a sua tarefa. Antes dele, Bezerra de Menezes, devido aos fatores de comunicação da época mais limitados, mas ainda assim exerceu esse papel de chamar a atenção das pessoas para uma vida diferente, para uma visão diferente do homem, para uma conduta diferente perante a vida. Também Leon Denis, no seu tempo, foi isso. Ele foi alguém que foi capaz também de ser, para as pessoas do seu tempo, esse modelo de que uma ideia tem potencial de transformação. Daí a grandeza do seu pensamento, daí a grandeza da sua obra como verdadeiro apóstolo do Espiritismo. Permita a Deus que esse Espírito possa retornar, se já não o fez, e possa continuar o seu trabalho na Terra, porque certamente ele trará uma renovação muito significativa para o movimento espírita. Nós vamos ver algumas das suas ideias, como elas são atuais, quanto elas são positivas. E se nós começarmos a refletir e trabalhar com essas ideias, talvez nós possamos dar a nossa contribuição pessoal a esse grande processo de transição que o mundo vive. Ele, na sua obra, numa das suas obras, ele vai dizer então, o problema do ser, do destino e da dor. Ele vai dizer que há, naquele tempo em que ele escreve o livro, começo do século XX, por volta do ano de 1907 até 1908, ele vai dizer que a juventude na França está sem rumo, está sem ideal, está enfraquecida. É
Interessante que esse pensamento dele nós podemos trazer para os nossos dias. Hoje nós percebemos a juventude enfraquecida, sem ideais. Parece que os grandes ideais sumiram da mente dos nossos jovens, porque nós percebemos muitos deles se conduzindo de uma forma sem um projeto de vida, sem um ideal a alcançar. E isso tem uma correlação com um problema que ele detectou no seu tempo, com o que nós detectamos nos nossos dias também, que é o predomínio de duas ideias que são verdadeiras ameaças para a sociedade, que é o pessimismo e o ceticismo. O pessimismo é essa forma de vermos o mundo sempre de maneira negativa, sempre achando que tudo vai acontecer o pior. E é o que nós sentimos hoje no nosso país em relação a várias questões políticas. Parece que é uma idade em que o brasileiro ele desacredita do país. Ele começa a perceber que o nosso sistema político, social, não tem solução. Nós começamos a adquirir essas ideias. E nós começamos, pela nossa fala, a transmitir para as nossas novas gerações. E nós podemos estar criando pessoas que antes de nós vão desacreditar na sociedade, vão desacreditar no mundo, vão desistir de continuar lutando por uma sociedade melhor. Então ele coloca na sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que o pessimismo é uma das grandes ameaças da humanidade, assim como o ceticismo, o não acreditar, o não crer. Mas não é só crença religiosa, é não acreditar no potencial do bem que a humanidade tem, é não acreditar no potencial que a sociedade tem de se aprimorar, que de certa forma é pessimismo também. Nós muitas vezes transmitimos isso para as novas gerações. E temos que ter cuidado, porque nós talvez já tenhamos uma experiência que nos faz nos manter ainda dentro do equilíbrio. Mas almas muito inexperientes podem, com ideias tão negativas, buscar caminhos infelizes, como o aniquilamento da sua dor, do seu sofrimento, através das drogas, através do escape pelas atividades ilícitas. Porque hoje tantos estão sendo aliciados por ideias de terrorismo, por ideias de envolvimento com o crime, sendo que eles são jovens, às vezes nascidos em boas famílias, nascidos em condições até consideradas ideais de vida para os padrões terrenos atuais, porque muitos já não acreditam em mais nada, porque absorveram profundamente esse pensamento negativo em relação à humanidade. Então nós temos que retomar o discurso positivo em nossas conversações. Temos que transmitir confiança às novas gerações, de que temos problemas sim, mas que todo o nosso esforço valerá a pena. E temos que levar a compreensão de que nós não estamos aqui para viver apenas a dimensão material da vida. Nós somos seres espirituais, somos espírito em uma experiência terrena e que estamos aqui para realizações espirituais. Outra ideia importante que ele nos traz é que a falta da consciência do dever enfraquece a sociedade. Nós vivemos uma época, e isso é um pensamento de Leon Denis, que era aplicável para o final do século XIX e começo do século XX. Mas até hoje nós percebemos claramente isso, a falta de noção do dever. Não só o dever que garante a nossa sobrevivência, mas o nosso dever como cidadão, como participantes de uma sociedade. Nós pensamos que está limitado a pagar impostos, a votar em cada eleição, e isso resume o nosso dever. Não, é muito além. O nosso dever envolve todas as possibilidades que nós tivermos de ação do bem. Por que os Espíritos nos incentivam tanto à caridade? Por que eles nos convocam tanto à caridade? Caridade nada mais é para o Espírito em evolução do que cumprir deveres. Deveres perante o próximo. E esse próximo não precisa ser só o sofredor que está abandonado na rua, o faminto ou o doente. É qualquer sofrimento de qualquer ser humano. É nosso dever a compaixão e a solidariedade. O dia que nós percebermos isso e trabalharmos mais assim, nós estaremos acelerando a nossa evolução e a evolução da sociedade. Então temos que adquirir essa consciência de que temos que viver mais intensamente os nossos deveres, nos dedicar com mais ideal àquilo que nos compete como participantes de uma família,
como participantes de uma organização empresarial, como participantes da sociedade. Nós já cumprimos muitos deveres, mas nós precisamos cumprir os deveres com amor, fazendo o melhor de nós. É isso que vai marcar a transição definitiva do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Está todo mundo esperando que venha alguém e faça finalmente o sofrimento da humanidade desaparecer. Ele não irá desaparecer enquanto nós não colocarmos mais amor, mais afeto nas nossas ações diárias. Temos que cumprir um dever profissional? Pensemos que está apenas uma obrigação diária. Pensemos que as pessoas que nós vamos lidar são espíritos em evolução, são os nossos irmãos, são tão caros a Deus quanto nós somos. E ali compartilhemos uma experiência mais positiva, mais amistosa, mais fraterna, ainda que seja em relações comerciais, empresariais, profissionais. Vamos cumprir o nosso dever familiar, como pais, mães, filhos? Façamos com mais amor, com mais dedicação. Vamos servir o alimento? Não apenas porque é nossa obrigação prepará-lo e servi-lo, mas porque o alimento também é um ato de amor que podemos dedicar à nossa família. Quantos pais, quantas mães, infelizmente, criam para os filhos uma ideia muito negativa de que ele nasceu, porque tudo que eles fazem vira um motivo de reclamação. Sem você a minha vida era melhor, eu tenho que trabalhar muito para te sustentar, eu tenho que trabalhar muito para te cuidar. Transmitimos através das nossas palavras uma impressão muito negativa do que é ser família. Então nós temos que entender que se assumirmos essa responsabilidade durante a vida, a faremos com mais amor, com mais carinho. E isso vale para as nossas atividades também dentro da casa espírita. Muitas vezes viemos para cá e queremos cumprir mecanicamente as nossas obrigações. Queremos atender as pessoas entregando ou anotando algo de forma mecânica. Queremos dar uma informação de forma mecânica. Passamos um atendimento e vamos apenas fazer um discurso para aqueles que estão ouvindo. Não. Quando alguém se apresenta para nós na casa espírita, nós temos que pensar: é o próprio Cristo que está aqui. Eu dedicarei o meu amor, a minha atenção a essa pessoa e serei o mais fraterno que eu conseguir, porque ele é meu irmão. Assim como um dia eu fui acolhido amorosamente nesta casa, eu o acolherei a todos que aqui adentrarem. Assim estaremos cumprindo bem o nosso dever como espíritas. E por aí vai. Estamos na rua, vemos o sofrimento, seja no nosso irmão humano, seja no nosso irmão animal, tratemos com amor esses seres. E nós perceberemos como estaremos contribuindo para a transição do mundo. A grande transição, ela se dará quando o maior número de pessoas vivenciarem mais intensamente a lei de amor. Quando a caridade não for uma palavra vista com preconceito. Quando a caridade demonstrar que ela é ato de amor, que ela é generosidade. Aí nós estaremos modificando o mundo. Outro pensamento muito importante de Leon Denis, e que ele nos coloca numa das suas obras também, é o seguinte: que as leis são insuficientes para mudar a sociedade, se ela não tem bons costumes e fortes convicções, boas e fortes convicções. Dizem que as nossas leis aqui no Brasil são das melhores comparadas a várias do mundo. E nós percebemos que elas não funcionam muito bem. Porque o que falta é pessoas que acatem essas leis, as façam cumprir e realmente trabalhem para o bem comum. Nós vemos que há sempre uma tentativa de burlar essas leis, de tentar conduzir de uma forma a termos mais vantagens. E infelizmente quase todos nós fazemos isso em algum momento da vida. Mas se nós quisermos realmente uma sociedade melhor, nós temos que trabalhar pelos bons costumes. O que seriam os bons costumes? É a atitude ética, a integridade, a correção, a honestidade. É sermos realmente fiéis aos princípios que nós acreditamos. É realmente fazermos algo, ainda que nos cause prejuízo material, mas porque é o nosso dever, como já vimos. Abraçarmos realmente aquilo que é o certo, e é o que muitas vezes falta para todos nós, em
todas as nossas cidades, em todas as regiões desse país. É as pessoas que querem justiça também praticarem a justiça. As pessoas que querem honestidade também praticarem a honestidade. Aqueles que já vivem assim sabem claramente do que eu estou falando. Sabem que é realmente muitas vezes penoso termos uma desvantagem material, um prejuízo material, sendo que poderíamos, num jeitinho, conseguirmos aquilo que é bom materialmente falando. Mas eles sabem que eles não teriam paz ao dormir, se eles tivessem se apropriado de algo que não lhes cabe. E por isso que eles sabem que mesmo vivendo com o ônus de serem taxados de bobos, de serem pouco espertos, eles sabem que isso trará para eles uma condição espiritual muito melhor. Essas pessoas podem atestar comigo, então, que vale a pena sim nós lutarmos de todas as formas para nos mantermos íntegros e leais a esses princípios que nós acreditamos. Os bons costumes que nós precisamos ter nessa sociedade é o repúdio a tudo que é errado e que corrompe a natureza humana. Mas não só no discurso, principalmente na nossa atitude. Realmente nós não esperarmos que os nossos irmãos tenham bons costumes, mas que nós tenhamos bons costumes. Esse era um dos pensamentos que ele tinha como fundamental para uma sociedade realmente progredir espiritualmente. Outra coisa que ele dizia, tão importantíssima, é que a reencarnação ela nos torna também responsáveis socialmente. Nós que admitimos o princípio da reencarnação, temos que entender claramente que nós seremos trazidos a viver nessa mesma sociedade que nós estamos construindo hoje. Então, todos os nossos esforços, e aqui nós percebemos que vale a pena a gente abrir mão de uma vantagem material quando nós percebemos que ela é antiética, que ela é incorreta do ponto de vista espiritual. Porque nós estaremos aprimorando a sociedade e seremos merecedores dela no futuro. Então nós temos vantagem de ser honestos, sim, porque nós estamos construindo a sociedade que no futuro nós estaremos vendo. Uma sociedade íntegra, correta, em que as atitudes das pessoas são éticas. Então é aí que nós vamos percebendo que vale a pena todo esse esforço, porque nós somos herdeiros da sociedade que nós criamos. Nós lamentamos muito dos problemas sociais que nós temos, mas de alguma forma nós os engendramos no passado. Nós também trabalhamos para que as coisas fossem ou se tornassem o que são hoje através das nossas atitudes do passado. Somos os mesmos que vivemos aqui ou em outras terras do globo terrestre ou até em outros mundos que favorecemos esse estado de coisas. Porque ninguém é chamado a viver em um lugar onde não tem responsabilidade. Ninguém é chamado a viver com pessoas com as quais não tenha compromisso. É isso que aprendemos com essa doutrina. Então nós queremos um mundo melhor, trabalhemos desde já, porque nós estaremos inevitavelmente atrelados ao mundo que nós criarmos aqui hoje. Esse era um dos pensamentos, então, de Leon Denis. E algo extremamente importante também que ele nos diz na sua obra, é de que nós somente vivenciaremos plenamente a vida se nós tivermos a consciência da sua finalidade. Muitos passam a sua reencarnação inteira sem ter alcançado um grande êxito. Não conquistaram aquilo que vieram conquistar. Por quê? Ignoraram a sua verdadeira natureza de ser espiritual e evolução. Nós buscamos muitas realizações, buscamos conforto, buscamos comodidade, mas se nós quisermos realmente evoluir, nós temos que entender por que estamos aqui. O que nós estamos fazendo? Nós viemos para ser felizes? Também. Mas nós viemos para aprender a ser felizes primeiro. Então a pessoa que hoje convive conosco, que é motivo de sofrimento e dor, ela é alguém que a vida nos conduziu para nos reconciliarmos com ela. Aí a lembrança da reencarnação é fundamental para compreendermos o porquê dessa pessoa em nossa vida. E a lembrança de que apenas o bem é capaz de transformar o coração também é fundamental nesse momento para sabermos como lidar com essas pessoas. Enquanto nós não compreendermos que o conflito que nos surge na vida é um instrutor divino que vem revelar algo sobre nós mesmos, nós viveremos nos debatendo com as pessoas.
em conflitos, em disputas, em rivalidades, em vingança. Nós não entendemos que aquele que nos fere, na verdade, ele nos traz a indicação de algo que nós precisamos aprender sobre nós mesmos. Até sabermos a nos defender daqueles que são inferiores espiritualmente a nós. Mas sempre, toda lição negativa tem uma lição a nos ensinar. Tem algo a nos dizer sobre vida espiritual. O problema é que nós sempre classificamos o próximo como inimigo, como adversário. E por isso que muitas pessoas hoje aderem a várias correntes do pensamento religioso, porque insistem que o problema, em razão do sofrimento, é sempre o outro e nunca somos nós. Nunca somos nós que criamos as condições para que esse sofrimento nos visite. O dia que nós compreendermos que tudo que nós vivemos é o resultado das nossas ações e realmente nos conscientizarmos disso, nós estaremos aptos a modificar a vida. Por isso, vivemos plenamente, segundo o pensamento de Denis, não vivemos plenamente se não tivermos consciência da nossa razão de estarmos aqui. E ele nos coloca algo interessante, que é para que pensemos muito sobre como aproveitar melhor a vida. Ele se apropriando de uma ideia que era do pensamento religioso dos druidas, um povo que existiu lá, onde hoje é o território da França, e que ele, Allan Kardec, também foram druidas há muitos séculos passados. Ele nos diz uma ideia que é interessante. Caberia uma investigação maior, um estudo mais aprofundado sobre ela, mas ela é bem oportuna. Ele nos diz, então, que nós todos fomos criados com múltiplos potenciais a desenvolver. São as grandes qualidades que, um dia desenvolvidas, nos farão espíritos puros. Até aí é aquilo que nós já aprendemos até hoje. Mas ele nos diz que nesse início nós recebemos algo diferente em algum potencial nosso. Algo dessas qualidades que nós temos que desenvolver, que um dia nos tornarão espíritos puros, algo é diferente. É aquilo que nós nos saímos melhor. É aquilo que nós temos uma facilidade a mais, um potencial a mais a desenvolver. É uma aptidão diferente que nós temos. Para alguns serão nas artes, para outros serão na genialidade do campo científico, para outros será na comunicação e por aí vai. Se nós formos analisar profundamente o nosso ser, nós vamos perceber que em algo nós nos destacamos. Alguma qualidade nossa é o nosso diferencial. Ele nos diz que nós temos que desenvolver mais esse potencial. É pegar esse lado bom que nós temos e nos esforçarmos por desenvolvê-lo ainda mais. Isso tem um sentido porque se nós nos aprimorarmos e nos dedicarmos àquilo que realmente de bom existe dentro de nós, aquilo que nós já percebemos que é a nossa virtude, a nossa qualidade positiva, ainda que não seja muito desenvolvida, certamente ela irá nos promover as outras qualidades. Porque o homem que se esforça no bem, como temos no princípio do homem de bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, ao desenvolver uma qualidade, ele favorece o desenvolvimento das demais. Então, Leon Denis nos dá essa indicação. Como dar mais sentido à nossa existência? Como aprofundar melhor a nossa experiência terrena? Como fazer para evoluir mais? É aquilo que todo mundo, muitas vezes, quando chega nessa ordem de reflexão, como nessa tarde estamos desenvolvendo, pergunta: então, o que fazer para avançarmos? Vamos descobrir aquilo que somos bons. Vamos descobrir aquele dom, entre aspas, que Deus nos deu. Vamos descobrir qual é o nosso talento, como Jesus disse na parábola dos talentos. E ao invés de ocultá-lo, vamos multiplicá-lo. Vamos fazer ampliar a nossa capacidade. Nós veremos que daremos talvez uma guinada espiritual. É descobrir o nosso lado bom, aquilo que nós já temos capacidade de fazer bem feito e fazer melhor. Talvez as pessoas nos digam assim: ah, você é uma pessoa muito bacana, ouve os amigos. Talvez você seja uma pessoa aberta ao outro ser humano. Esse é o seu lado bom. Amplie isso. Dedique-se a aprimorar essa qualidade, a entender o que sofre.
Alguém diz que você é muito engenhoso para criar coisas. Dedique-se mais a isso. Aprimore essa capacidade. Alguém talvez já te disse que você é muito perceptivo das necessidades daquele que sofre e sabe atendê-lo. Amplie essa sua atuação. Descubra o que nós temos de bom e trabalhe nesse sentido. Certamente nós iremos evoluir muito mais. Ficam então essas reflexões para todos nós. Busquemos então nas obras desse Espírito admirável, Leon Denis, e procuremos nesses conhecimentos essas indicações, e certamente teremos aí um material muito positivo para a nossa evolução espiritual. Antes que eu me esqueça, o pensamento que eu acabo de traduzir aqui de Leon Denis, sobre dedicarmos mais a essas qualidades melhores que nós já temos, está condizente com o pensamento de Jesus, quando ele disse: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Qual é a nossa luz? As pequenas e boas qualidades que nós já temos. Então nos dediquemos a elas e nós veremos que essa luz vai resplandecer. Muito obrigado a todos, que Jesus nos ilumine, abençoe, traga paz, harmonia a todos os corações. Muito obrigado.